Você volta para aquilo que você domina, que você tem certeza que você vai começar, vai terminar, vai estar perfeito. E aí você não tem que pensar para poder realizar aquilo. Tô recebendo um pouco lead desqualificado e põe dinheiro no marketing. Você também vai proporcionar para eles inspiração para que eles se tornem cada vez melhores. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Vender, um podcast que está aqui para te ajudar a fazer seu negócio crescer, escalar, você fazer uma gestão melhor da sua empresa e com certeza ter mais resultados, chegar no próximo patamar que a sua empresa e você merecem estar. E eu estou muito feliz hoje com o nosso podcast, com esse episódio, porque estou recebendo uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito e que, acima de tudo, é muito competente naquilo que faz e tem muito para contribuir com vocês. Então, já pega papel e caneta, fica atento, que a gente vai falar de um tema muito importante, que é gestão e finanças do seu negócio. Mas essa minha convidada, ela é especialista em gestão financeira descomplicada. E é descomplicado mesmo, gente. Ela explica as coisas e vai cair umas fichas que você fala assim, caramba, não tinha pensado nisso. Renata Pontes, minha amiga, muito obrigada por você estar aqui. Estou feliz demais de te receber. Obrigada pela disponibilidade de servir, de contribuir, da gente ajudar quem está ali do outro lado de casa como crescer. É uma honra estar aqui com você e poder contribuir com vocês com um tema que é mal visto, né? Mas, na verdade, é tão simples. Porque, no fim, quem que não quer ter dinheiro no bolso? Não conheço ninguém não que não queira. É bom demais, né? Tem coisa melhor do que estar com uma empresa crescendo, lucrando, com caixa positivo e vendo essa escala logo ali na frente e dando conta desse crescimento. Eu acho que para o empresário, que é tão desafiador empreender no Brasil, eu acho que não tem nada mais gratificante do que isso. Ele é gratificante, gera liberdade e paz. Eu falo que uma boa gestão financeira traz paz. Tem coisa mais tranquila, que gera mais paz, mais tranquilidade do que você estar com as suas contas em dia. Não precisa se preocupar hoje com vender hoje para poder pagar as contas de amanhã. Não ter que ficar preocupado com o salário de colaborador, porque a sua empresa roda de maneira tranquila. Maravilhoso. Você tem que ajudar a galera a enxergar isso e como fazer isso. Esse é o nosso desafio Só hoje. que não adianta só vender. Vender é o coração, é o motor propulsor de qualquer empresa. Uhum. Só que se você for ver, vender é fácil. Faz uma campanha e coloca um produto por R$1, vê se não vende. Uhum. Agora, vender pelo preço certo, para o público certo, para poder te dar lucro, é aí que está o desafio. Preço certo, público certo, previsibilidade e crescimento. Exatamente. E margem boa, e né? Margem boa. Nossa, tem muita coisa pra gente falar. Seguinte, depois você vai falar um pouquinho da sua trajetória, mas eu quero ainda me fixar ainda mais nesse tema para ser prático e para todo mundo fazer valer o tempo que eles vão estar aqui ouvindo a gente. Mas eu quero começar com uma pergunta. Sim. E é uma pergunta que todo podcast eu começo com essa pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta muito fundamental. Qual que é a principal habilidade que você tem que trouxe você para esse lugar que você chegou hoje? Porque hoje você é uma referência em gestão financeira descomplicada. CEO de uma empresa grande, sócia de uma pessoa que é uma referência no mercado, que é Conrado Adolfo, escolhida por ele para gerir os negócios e muita credibilidade, muito conhecimento, mas qual a sua principal habilidade que fez você chegar aqui nesse espaço que você está hoje? A minha maior habilidade é pegar algo complexo e transformar em simples. Caramba! Quando que você percebeu isso? Olha, eu vou te falar que já faz algum tempo. Não tem nenhum problema que você coloque na minha mesa, que eu olhe e não vou decupando ele até se tornar 2 mais 2 é 4. Nossa, eu quero muito entender essa lógica. Precisamos Precisamos entrar na mente dela agora. Exatamente. E vamos entender essa lógica. O próprio Conrado, outro dia, eu estava conversando com os colaboradores, né, numa reunião, conversando. Ele falou assim, gente, às vezes eu fico observando a Renata, vocês vêm com aquele problema cabeludo, complexo. Eu falo, para, calma. Qual é o problema? Quem é a pessoa envolvida? Quem é a pessoa envolvida? Qual é o espaço que você usa? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Qual é o impacto financeiro? E se você fizer... E aí eu vou realizando perguntas que aquele problema que é desse tamanho se transforma em algo simples. E normalmente eu estabeleço, 3, 4 passos para poder ser resolvido. As pessoas vão lá e resolvem 80% do problema. Resolveu 80% do problema, o problema está resolvido. Uhum. Esse é o primeiro ponto.
pegar algo complexo e transformar ele em simples. E eu acho que tem um segundo ponto, que é ter clareza de que aquilo que eu não tenho poder de resolver, eu tenho que soltar. Cara, muito bom. Tá. A Dani tá aqui, gente, só pensando por Como onde eu começo. Solta. Solta. Isso é difícil pra muita gente. Porque muita gente não consegue resolver e, além de não conseguir soltar, sofre por não conseguir resolver. E aí fica nesse buraco. E aí não angústia. faz o que tem que fazer e, ao invés de cavar pra cima, voltar do buraco pra cima, continua cavando pra baixo. É verdade. Você não sabe resolver, solta e foca no que você sabe fazer. Muito bom. Inclusive, isso é uma ótima forma de sair de uma crise, né? É uma excelente forma de sair de uma crise. Para uma empresa que chegou numa crise, o que você faz? Faz aquilo que você sabe fazer, que já deu certo, e aquilo que você não consegue resolver agora, solta. Deixa ali. Deixa no canto. A hora que você tiver uma ideia melhor ou alguém que te ajude, você busca de novo. E aí, se a gente está falando disso, outra coisa que passa pela minha cabeça que tem a ver com tudo isso é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não importa quantos problemas, quantos desafios, uma coisa de cada vez. Só que eu sou daquelas que a hora que eu pego, eu termino. Você pega uma coisa de cada vez, mas você começa e termina para você nunca mais ter que voltar naquele tema. Aí você passa pro próximo. Só aqui já uma aula. Só aqui eu já tô repensando um monte de coisa aqui. Eu tenho certeza que vocês também. O dia a dia, às vezes, ele engole a gente, né? E na rotina de um empresário, você sabe muito bem como é isso, porque você tá muito ali na gestão, na liderança dos negócios. E se a gente não souber administrar bem os nossos pensamentos, o nosso tempo e as prioridades, a gente é engolido pela rotina. Sim. Né? Você vai pro escritório, você tem 100 coisas para resolver. Uhum. E ali, às vezes, no ímpeto do automático, você vai fazendo e às vezes termina o dia e você ou não terminou algumas coisas que eram importantes ou fez coisas naquele dia que eram menos importantes do que você deveria ter feito. Mas eu sei porque você faz coisas menos importantes, você sabe? Talvez porque eu não tenha clareza do que é prioridade, não? Não. Olha eu. Você faz coisas menos importantes porque você está num momento de desafio, você está sendo desafiada e está sendo tirada da sua zona de conforto para resolver algo que você não tem habilidade ou tem que desenvolver. Aí você faz coisas menos importantes porque é o que você domina, então você volta para sua zona de conforto. É verdade. Você volta para aquilo que você domina, que você tem certeza que você vai começar, vai terminar, vai estar perfeito. E aí você não tem que pensar para poder realizar aquilo. Uhum. Só que fazer algo que não te desafia não faz a empresa crescer. Exato. Então, às vezes, a gente usa inconscientemente o sabotador do não vou fazer a coisa difícil, porque é difícil gastar energia, o cérebro não quer, ele quer economizar energia. Vai exigir mais esforço, talvez habilidades que você ainda está desenvolvendo, e aí você deixa isso. Mas o que você está dizendo é que o que faz as empresas crescerem é justamente fazer o que é mais difícil. Justamente fazer o que é mais difícil, porque fazer igual todo mundo faz, o que te diferencia. Muito bom. E aí a audiência pode estar perguntando, Renata, mas não é sobre dinheiro, não é sobre finanças? Você tem que vender, você tem que ter lucro. Se você for igual a todo mundo, o que te diferencia? O que te coloca numa posição de raridade, né? De raridade, coisa que a gente estava falando ontem. Exatamente. De diferente, de referência de qualidade. Aham. Sim. Top. Tá, adorei. Maior habilidade, pegar coisa complexa e transformar em simples e ter clareza do que eu não posso, de que aquilo que eu não tenho como resolver, eu vou deixar. Eu vou largar. É isso. Excelente, tá. Agora a gente tem um quadro especial. Aqui no Pode Vender a gente tem um quadro e eu vou pegar uma caixa. Ai, meu Deus. Gente, eu sou financeiro, não sou de vendas. Tá tudo certo, todo mundo tem licença poética no meu podcast pra vender do jeito que quiser. E eu sempre vou aplaudir e vou falar que foi ótimo. Porque se é meu convidado, é meu amigo, eu vou o quê? Vou criticar de jeito nenhum. A gente tem a seguinte premissa: elogio é em público, aconselhamento é individual. No privado. Até porque ela não precisa disso, né? Não precisa vender. Ó, vou acender a luz. Aqui dentro da caixa tem um objeto inusitado. Eu não sei o que é, tá? Nem você. Você vai abrir a caixa, vai olhar o que é. Enquanto você pensa em como você vai vender esse objeto para mim, eu vou dar um recado para nossa audiência e depois eu volto. Aí você pega o objeto e me vende, tá bom? Você pode mostrar ele para mim. Eu não preciso adivinhar, não. Você pode mostrar, tá bom? Combinado. Olha aí o que é.
Vamos ver, gente, aqui no Pode Vender. Vamos ver no Pode Vender, se vai dar para vender. O que você acha? Acho que vai ser um desafio. Mas é assim. O que não nos desafia não nos transforma. Exatamente. Tá bom, vai pensando aí Pode nesse tirar? objeto. Pode tirar. Eu vou dar um recado aqui para vocês. Gente, se você é um empresário, tem uma empresa, tem um time de vendas, você quer faturar mais, a primeira coisa é você entender quais são os gaps, onde que estão as falhas, onde tem as rachaduras, por onde está vazando os clientes, o que está acontecendo que a taxa de conversão não está do jeito que deveria, o treinamento, o engajamento desse time não está da forma como você gostaria. Então, se você precisa de ajuda nesse ponto, a gente tem como te ajudar implantando dentro do seu time um treinamento que traz à tona 5 inteligências de vendas que são capazes de fazer qualquer time de vendas atingir a alta performance. Então, se você quiser a nossa ajuda para isso, entre em contato com a gente. Se é uma empresa que fatura a partir de R$300 mil por mês, mas quer faturar mais, quer crescer mais, eu tenho certeza que nós temos uma solução poderosa e diferente daquilo que você fez até hoje para chegar nesse resultado. Então, conta com a gente aqui da Sales Prime. Vai ser uma honra te atender e colocar seu negócio junto com você em outro patamar. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Bora. Tá pronta? O que é que você vai me vender? Eu vou te vender um telefone fixo sem fio. Quem tem telefone fixo hoje em dia? Cara, desafio isso aí, hein? Não é atemporal esse negócio, não. Então, Rê, tá pronta? Tô pronta. Então tá bom. Acho que sim. 1, 2, 3, valendo, pode vender. Dani, eu tenho uma ferramenta incrível para você poder utilizar na motivação do treinamento dos vendedores da sua empresa. Sério? É incrível. Todo vendedor hoje em dia, eles reclamam do quê? Que falta lead. Que o lead não está chegando, que o marketing está trazendo lead ruim, que a qualificação do lead está ruim. Uhum. E aí, essa é a demanda, normalmente, do vendedor por mais lead, mais lead, mais lead. E aí fica aquela eterna briga entre o comercial e o marketing. E quem investe hoje em aquisição de leads sabe que não é uma coisa barata. Não é uma coisa simples para você adquirir leads e colocar na mão dos vendedores. E nunca vai ser suficiente o volume de leads que você compra para esse tipo de discurso. É claro que às vezes você tem que ajustar o marketing, não vamos generalizar, mas não pode ser só assim. Uhum. Tem outras maneiras de você poder realizar um ativo, realizar busca de indicação, toda a metodologia que você ensina. Eu tenho algo aqui inédito e muito especial para você poder levar para os seus vendedores. Este aqui é o primeiro telefone que o Flávio Augusto usou para poder vender matrículas para a Wiser. Caramba! E o meu desafio, o desafio que eu quero que você coloque para os seus vendedores é que durante um dia eles vão usar um telefone fixo de linha, sem lead, com o objetivo de fazer contato frio, 1 a 1, pegar referidos e fazer vendas. Qual é o objetivo disso, no fim das contas, desse treinamento? É que o vendedor dê valor nos leads que ele recebe. Que ele entenda que a qualidade do trabalho dele hoje, a qualidade da vida dele hoje com as ferramentas de marketing, vendas, aquisição de leads, é muito diferente do vendedor de 30 anos atrás. Que às vezes tinha que fazer porta a porta, tinha que pegar a lista telefônica, páginas amarelas, você lembra, Dani? Lembro, nossa. E fazer uma ligação por dia para poder tentar adquirir um cliente. Uhum. Então, aqui, além de você poder colocar para eles uma experiência diferente, que é um telefone fixo mesmo, 1 a 1, você também vai proporcionar para eles inspiração para que eles se tornem cada vez melhores, vendam mais, ganhem mais, o vendedor vai ganhar mais, você vai ganhar mais, a empresa vai ganhar mais, todo mundo feliz através de um ícone, de um item que vai gerar inspiração para eles. Nossa, deixa eu ver. Amei, Rê. Cuidado, é raro. Raro. É o primeiro telefone do Flávio. Símbolo, né? Um Exato. símbolo. Eu vou colocar isso como um símbolo. É raro, tá. com muita cautela você pega ele. Tá bom. Maravilhoso. Quanto que tá, Rê? Olha, estou vendendo para você por R$1 milhão. R$1 milhão. Só que talvez esse telefone possa te proporcionar pelo menos 5 vezes o valor do seu investimento. Caramba. Onde você vai encontrar um item que gere tanta conexão emocional com o seu vendedor? Vai ser difícil. Será que você consegue usar isso nos seus treinamentos? Ah, com certeza. Símbolo, né? Será que é possível engajar os vendedores das outras empresas com esse símbolo? Pode ser que sim. Na sua mão, Dani, vou render muito mais, Dani.
milhãozinho na nossa mão, a gente faz quantos milhões? Muitos milhões. Muito top. Gostei, tá bom. Vou comprar e te falo o resultado de quanto gerou isso aqui, quantos milhões gerou isso aqui no primeiro mês. No primeiro mês. Tá bom, top. Muito bom! Salva de palmas. Olha, pra quem é financeira, tá muito bem, hein? Os argumentos, botou significado, simbologia, R$1 milhão. Tá um pouquinho caro, mas tá bom. Pra nossa dinâmica tá maravilhoso. Mas gostei ali dos argumentos. Você usou algumas coisas importantes quando a gente fala de vendas, né? Primeiro, você trouxe, geralmente, as dores que as empresas têm. Porque realmente a maioria delas é uma briga eterna, né? Tô recebendo um pouco lead desqualificado e põe dinheiro no marketing e não converte, porque muitas vezes a falta de conversão não é necessariamente o lead desqualificado, mas é uma incompetência técnica e comportamental do time. E usa um outro elemento que é muito importante, que a gente aconselha que as empresas façam, que é criar campanhas, 2, na verdade, né? Criar campanhas de incentivo e de motivação, isso tem que ser inspirado em alguma coisa. E algo que eles ganhem, algum benefício, a gente brinca que é a cenoura, né? A motivacional, o que traz o ímpeto da pessoa a fazer. Óbvio que não é todo mundo que vive de campanha, mas a campanha é legal para mexer mesmo com o time. Ela é importante para gerar energia. Gerar energia, exato, motivação. E tem um outro fator que as empresas estão deixando de fazer. Antigamente se fazia muito mais isso, que é, de fato, ter uma atitude mais ativa em relação às vendas. E não necessariamente falar com clientes frios, mas o programa, por exemplo, um programa de indicação, você pegar um time de vendas e falar assim, olha, traz aqui, faz uma lista aí de 100 pessoas que você conhece que podem ser possíveis compradores daquilo que a gente vende ou que conhece alguém que poderia ser possíveis compradores. Faz uma lista, vamos criar um script, vamos conversar com essas pessoas e vamos ver se através do seu mercado é possível você gerar uma demanda. E você vai pegando recomendação com cada um desses clientes e vai fechando, e pega a recomendação e vai fechando e estabelece um canal de aquisição através de recomendação ou de indicação que tem CAC zero. Tem CAC e zero. Que tem uma taxa de conversão mais alta do que as taxas de conversão de vendas convencionais. Então, essa atitude de desafiar o time a fazer algo diferente, remunerando eles também de forma diferente, às vezes é uma grande oportunidade de gerar um novo canal de aquisição que vai deixar o vendedor mais feliz, a empresa mais feliz e vai reduzir o custo de aquisição. Só que o vendedor tem que ser desafiado, porque como ele desaprendeu a fazer isso, ele precisa testar. Exato. E ver que funciona. E tem o estilo também do vendedor, né? Isso é muito legal, porque tem o perfil dele. Então, tem vendedores que são mais agressivos, no sentido de gostam de um desafio, são mais desbravadores. Eles não têm medo de desafio, aliás, o desafio motiva eles. Mas tem os vendedores que são mais estáveis. Eles gostam de mais previsibilidade, mais estabilidade. A gente, né, o Caio costuma falar isso, que é o vendedor herbívoro, o vendedor carnívoro, aquele que caça e aquele que recebe. E quão importante é entender as pessoas para colocá-las no lugar certo. E dá para ter canal de aquisição de várias formas diferentes e fazer com que isso gere valor para o teu negócio. Então, você usou alguns elementos muito importantes, parabéns. Para uma boa gestora de negócios, tá muito bem encaminhada. Pra ser vendedora. Ó, vamos lá. Muito obrigada. Ô, Rê. Mas também tem um super mentor, né? Ah, super mentor, é verdade. Você tem um super mentor que eu admiro, meu amigo querido. Um beijo, Conrado Adolfo. Obrigado por ter cedido o seu CEO para estar aqui. Agora, por trás de um grande mentor e de um cara que é muito inteligente, é uma referência hoje no Brasil de marketing e vendas, para você estar no lugar que você está, ele não te colocou à toa nesse lugar. E você falou sobre as suas habilidades e o Conrado é alguém que defende muito você e te admira muito por aquilo que você faz, né? E Rê, eu quero começar perguntando, na sua visão, pensando em empresas pequenas e médias ali, até as grandes, viu? Porque às vezes a gente chega na grande, você acha que tá uma baita estrutura e você chega lá, o negócio tá degringolando. Você fala, meu Deus do céu, eu não imaginei que fosse assim. E é. Ô Rê, da visão financeira, de gestão financeira, quais são os 3 principais erros que as empresas cometem em termos de gestão financeira e que levam elas para um lugar de fragilidade ou até de risco de acabar o negócio? Olha, eu vou te falar, acho que eu vou falar até um pouquinho mais de 3, tá? Tá bom. Um dos primeiros erros é falta de relatório financeiro. Tá.
tá? Então, a empresa não tem nenhum relatório, não tem fluxo de caixa, não tem DRE, não tem um acompanhamento de faturamento diário, ele não tem relatórios financeiros e, por isso, ele não acompanha. Tá. Segundo, é a mistura de conta pessoa física com pessoa jurídica. Tudo no mesmo lugar, de forma equivocada, e aí de uma maneira onde você não sabe qual é o custo de vida do dono da empresa e qual é o custo da empresa, porque fica tudo misturado. E é bem comum isso, né? É muito comum, mas assim, é fora do comum do tanto que é difícil você pegar a empresa separada. Caramba. E isso é uma característica de empresas menores? Ou você já viu empresas maiores que faturam, sei lá, mais de 500 mil, 1 milhão por mês, mas ainda está misturado? Eu já vi empresas que faturam mais de 1 milhão por mês ainda misturado. Porque são empresas que vêm com... O que acontece? Vou terminar, mas depois eu vou entrar nesse tema especificamente. Tá bom. O terceiro ponto é preço errado. Precificação. Precificação. Tá. O que acontece? Todo ano existe inflação. Existe PIB, existe mudança de câmbio, o valor do dólar oscila, o que afeta o preço das coisas que a gente compra diretamente. E o empresário, ele tem medo de aumentar o valor do preço ao consumidor e perder o consumidor. E ele não olha essa inflação e vai segurando. Só o que acontece? O fornecedor aumenta os custos dele. E ele já não tem o relatório financeiro para poder saber que ele está pagando mais. Aí ele vai segurando o valor, vai segurando até que ele entra em dificuldade financeira. Eu cheguei a pegar uma empresa de varejo que eles tinham, sei lá, 3 mil SKUs, 3 mil itens de venda. A hora que fizemos a precificação, 2 mil itens davam prejuízo. Caraca! Meu Deus! 3 mil produtos e 2 mil deles davam prejuízo. Caramba! Antigamente, eu começava toda a parte da análise financeira das empresas numa estrutura lógica, né? Olha plano de contas, olha o que tem de relatório, analisa o relatório, reavalia custo e chega em precificação. Começou a ser tão comum preço errado que hoje eu pus a precificação na frente, tirei do fim do processo, trouxe para o começo. Olha a primeira precificação do jeito que tá, porque se estiver muito errado, a gente já corrige. Tá. Aí depois eu realizo todo o processo e volto na precificação de novo. Tá bom. Quando você fala em precificação, qual o raciocínio que você usa para precificar de uma forma... Porque isso é tão relativo. Estou pensando aqui. Você deve ter algum critério para chegar num número ideal de precificação. Mas tem algumas coisas que fogem um pouco do óbvio. Sim. Antes de falar de precificação, eu vou falar do quarto item. Esse é o matador, tá? Tá bom, esse é o matador. Tá bom. Ego do dono da empresa. Ego do dono da empresa. Ego. Nossa. Explica mais. Fala mais disso aí. Presta atenção. Ego do dono da empresa. O dono da empresa, ele vai lá, tá com uma empresa que tá trocando dinheiro, não tá tendo dinheiro, mas tem movimento. Entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, tem muito dinheiro. Aí ele pega e compara o pior momento da vida dele, que tá com uma dificuldade financeira, não tá conseguindo fazer alguma coisa, falta dinheiro, começa a brigar em casa, com uma foto do Instagram de uma outra pessoa. Então ele compara o pior momento dele com algo que às vezes foi colocado ali no Instagram para poder, que nem é real. E aí ele quer mostrar para as outras pessoas que ele está bem, que ele tem qualidade de vida, que ele pode ter um carro X, que ele pode ter não é nem qualidade de vida, mas é um padrão de vida incompatível com o tamanho da empresa. Então, o ego da empresa, eu diria que mata... O ego do dono da empresa, eu diria que mata 50% das empresas no Brasil. Cara, nunca ouvi ninguém falando isso. Mas é muito real. Muito real. Vocês já ajudaram mais de 59 mil empresas, Sim. né? Então, você tem total moral para avaliar isso. E o que você considera, então, para essa pessoa que está ouvindo e que pode ser que ela esteja na dúvida, pensando assim, gente, será que eu sou essa pessoa? Qual que é a proporção de um padrão de vida adequado, então? Se a gente for falar em proporção, um empresário que fatura, 500 mil por mês, com uma margem de, 30%. Vou imaginar que é uma empresa de serviço. Ok. Na sua visão financeira, o que seria um padrão de vida saudável para ele preservar a empresa? Vamos tentar achar uma relação aqui, onde todo mundo que tem seu faturamento e sua margem vai tentar entender, porque as pessoas não têm noção disso. Não tem. Ela acha que porque está faturando 500 mil, margem de 30%, a gente está falando de 150 mil reais líquido, né, de lucro.
O que é um padrão de vida saudável, na sua visão, para esse dono? Antes de falar do padrão de vida, vamos falar de qual é a função dessa pessoa dentro da empresa. Tá. Qual é a função que essa pessoa estabelece dentro da empresa? Vamos supor que seja o gerente geral. Tá bom. Quanto recebe-se de salário um gerente geral no mercado de uma empresa de 500 mil reais, do tamanho da dele? Não pode comparar também com empresas de tamanho diferente. Tá bom. Quanto ele pagaria de remuneração se ele fosse contratar uma pessoa CLT para ocupar o cargo de gerente geral da empresa dele? Tipo um diretor, um CEO? Um CEO diretor. Ou não? Porque até 500 mil reais, às vezes, não tem todas as estruturas. Um gerente geral, um CEO, alguém para gerenciar a empresa dele. Cara, uns 25? Acho que nem isso, tá? 20? Uns 15 mil. 15? Tá, de 15 a 20 mil não seria mais do que isso. Tá. Então, uma empresa que fatura 500k, com 30% de margem, pagaria sei lá... De 15 vamos de colocar 15 a 20 mil. Isso. 20 mil, tá. Significa o quê? Que a remuneração dessa pessoa teria que ser de 20 mil reais. Desse dono. Desse dono. Tá bom. Renata, mas você tá louca, eu dou 150 mil por mês, tá mandando eu tirar 20 mil? Essa é a minha sugestão. Por quê? Porque a empresa tem que ter fundo de reserva, você tem férias para pagar, você tem 13º para pagar, pode ter processo trabalhista, você pode ter multa de alguma coisa do fisco, pode haver uma pandemia, uma crise, pode ter tanta coisa. Então, é importante que você faça um fundo de reserva de ao menos 3 meses de custo fixo da empresa. Tá bom. Tá? E depois disso você começa a se distribuir lucro. Tá. E aí você faz a sua remuneração dos 20 mil para poder ter o seu custo, ter o seu padrão de vida ali dentro dos 20 mil. Tá bom. E aí, então, quando a sua empresa começar a dar lucro, você vai fazer o quê? Se distribuir lucro. Porque o dono de empresa não fica rico de prolabore, ele fica rico com distribuição de lucro. Só que se ele sangra a empresa, ele nunca tem lucro. E ao invés de distribuir lucro, ele fica se distribuindo prejuízo. Aí fica arrancando o dinheiro da empresa, falta dinheiro para pagar uma rescisão, aí vai lá, pega dinheiro no banco, injeta, paga juros daquilo, vai lá, pega mais para ele, chega o 13º, não tem caixa, pega mais dinheiro no banco, e a hora que vai ver, tá falindo. Tá, beleza. Então, nessa lógica, trazendo uma lógica aqui básica, descomplicada. Então, esse cara que fatura 500 mil, tem 150 mil de lucro, vamos supor que ele tenha de custo... Uns 250, uns 200 300 mil por mês. 300 de custo. Ele tem que ter pelo menos 900 mil num fundo de reserva, desses onde você pode tirar diário. Tá bom. Não pode ficar preso esse dinheiro, porque esse liquidez, é o dinheiro, né? Do 13º, esse é o dinheiro das férias, esse é o dinheiro que você usa caso alguma coisa que não está prevista aconteça, ou mesmo, que nem 13º é previsto, mas é um valor maior, você vai lá e retira, não tem problema. É dinheiro para você injetar na empresa caso seja necessário e para trazer segurança jurídica para a empresa e para sua vida. Tá. O cara tem 900 mil guardado para o fluxo de caixa dele de 3 meses. E a empresa continua gerando um lucro de 150 mil. Com que frequência você acha saudável ele tirar o lucro? Você tem que... Distribuição de lucro é algo contábil. Você pode fazer de trimestral, semestral ou anual. Tá. Você tem alguma preferência? Eu prefiro semestral. Semestral. Por quê? Eu acho 3 meses curto demais, um período de espaço curto demais para você poder estabelecer metas. E para poder ter dinheiro de verdade para distribuir. Tá bom. Tá? Aquele dinheiro que chega na sua mão, você fala, uau, o que eu vou fazer com isso agora? Sim. Eu acho um ano longo demais. Tá. Então, com 6 meses, você consegue estabelecer meta, consegue engajar time, você consegue juntar um dinheiro que faça diferença, que a hora que chega na sua mão, faz diferença para você fazer algo com aquilo. Tá. Mas eu não distribuiria tudo, tá? Porque a empresa tem que continuar crescendo. Então, eu pegaria desse valor que vai distribuir, 30% eu reinjetaria na empresa e 70% eu distribuiria. Tá. Boa. Distribui, 30% reinveste. Isso. Legal. E aí, ele atribui esse 70% que ele tirou, liquidez, não gastou tudo, aí ele enriquece a pessoa física. Enriquece a pessoa física. Você é a favor disso? Sou. Tem pessoas que não é, né? Tem gente que não é. Tem uma filosofia dentro do mundo empreendedor que é assim, CPF pobre e CNPJ rico. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Tá rico. Ele tem 3 meses de custo fixo guardado. Pois é, mas tem gente que tem a filosofia de que o dono da empresa, o dinheiro não tem que estar com ele. Que loucura isso. Eu não concordo. Eu acho que o dono da empresa paga imposto,
assumir todos os riscos possíveis e imagináveis. A gente lida com uma política... Não, política não. Regra de convivência social que coloca o dono de empresas como mal, o grande mal. Então, a gente tem que lidar, o grande vilão. A gente tem que lidar com isso todo dia. A responsabilidade do custo de toda a empresa é do seu CPF. Se dá alguma coisa errada, a responsabilidade é do seu CPF. Sim. Então, eu acho que o dono da empresa tem que ser bem remunerado. Mais do que justo, né? Mais do que justo. Essa visão também. Acho que... por conta de tudo isso, aliás, as pessoas só deveriam correr esse risco de empreender pensando nesse objetivo. Para ser bem remunerado. Lógico, então, por que você vai fazer isso? Exato. Para que vai correr um risco tão grande se no final das contas a conta não vai fechar? Melhor é ser colaborador, ter o seu CLT, seu 13º, suas férias ali. Quantos e quantos empresários a gente conhece que não consegue nem tirar férias? Não consegue parar para jantar com a família? É verdade. É verdade. Faz sentido. Tá. Então, ego, você já falou. Isso. O quarto. Importante. Aí, eu perguntei... O que eu perguntei precificação. Que você falou? Ah, tá. Precificação. Do preço. Beleza. Quantas coisas, né, Dani? Precificação. Vamos lá. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem dificuldade com isso, tá? E eu conheço muita gente que tem dificuldade com isso. É assim, pode ter a regra do quanto me custa para entregar e qual a margem que eu quero ter. Mas tem uma outra questão que é intangível na minha visão, que é que valor que aquilo tem de fato. E o valor que aquilo tem não está relacionado só ao quanto ele me custa para eu entregar, mas ao quanto ele gera de transformação e de resultado para a pessoa que compra. Isso é intangível. Por isso que tem marcas que cobram, sei lá, cara, 10 vezes mais do que outras, entregando coisas que são relativamente parecidas, mas talvez a forma de entrega é diferente, entende? Sim. A percepção de valor de quem vende e a percepção de valor de quem compra. Tem uma parte que é tangível, que dá para calcular. Tem uma parte que não tem. Por exemplo, eu tenho um amigo que faz uma imersão de 2 dias e ele cobra muito barato. De outro assunto. Eu falo assim, cara, por que você cobra tão barato? Porque é muito transformador isso que você faz. É muito transformador. Pode ser que esteja dando lucro, pode ser que esteja dentro da sua lógica de cobrança, de valorização, de precificação. Mas se alguém olhar só o preço que você está cobrando, talvez a pessoa tenha dúvida se vai ser bom. Uhum. Você entende por que é tão difícil precificar? Entendo. Qual que é a sua lógica? Explica aí. A lógica financeira e que momento que ela transcende a financeira e vai para essa outra lógica de é o quanto que eu quiser cobrar. Sim. Até que ponto? O que acontece? Tem algumas coisas que são regras de mercado, não tem como fugir disso. Uhum. Tá? Então, preço quando você tem... por exemplo, commodity, né? Sim. Não, mas você tem regra legal que não tem como fugir disso, em alguns aspectos. E, de qualquer maneira, a estrutura da precificação ela é a mesma. Tá. Então, você vai pegar seu custo fixo, seja no serviço, seja no varejo, você tem que pegar o seu custo fixo. Uhum. E aí, através da porcentagem do custo fixo ou de rateio do custo fixo, você adiciona tudo que é custo variável. Mas vamos por partes. O que é um custo fixo? Imagina que a sua empresa hoje está fechando por 30 dias para poder oferecer férias coletivas para as pessoas. O que você continua pagando sem receber? Uhum. Então, folha de pagamento, aluguel, INSS, FGTS, contador, jurídico, água, luz, telefone, tudo isso você continua pagando, continua sendo um custo, mesmo que você não venda. Tá. Então, isso é seu custo fixo. Você tem que entender também o que você tem de custo variável. Uhum. O que é o custo variável? É tudo que você vai precisar desembolsar caso você fature. Comissão. Impostos quando são sobre o faturamento, o custo do produto de venda, tudo isso é custo variável. E aí você vai pegar, e aí você vai fazer o cálculo do seu markup, que você vai aplicar lá a porcentagem de custo variável, a porcentagem de perda, roubo, o lucro que você quer ter. Você faz o cálculozinho do markup para você aplicar e chegar no preço. Uhum. E aí, gente, é importante depois vocês pesquisarem, porque você tem uma maneira de calcular para serviço, porque serviço vem de hora, e outra maneira de calcular para produto, varejo. Então, é importante dar uma pesquisadinha sobre isso, mas a estrutura ela é a mesma. Tem uma lógica, né? A lógica ela é a mesma. O que eu sempre digo quando eu chego para os clientes? O financeiro calcula o mínimo. Ah, legal. Uhum. O financeiro estabelece qual é o mínimo que você pode cobrar ou para estar no break-even, para você não ter
prejuízo. Ou se você chegar para mim e falar assim, eu quero ter 30% de lucro no meu negócio. Eu vou realizar o cálculo baseado na sua expectativa de 30%. Mas eu não posso bater o martelo só no financeiro. O financeiro realiza toda a análise de precificação e senta para setar com o setor de marketing. Não é com o comercial, é com o setor de marketing. Tá. E o marketing vai atribuir o valor. Vai falar, olha, esse produto aqui eu posso aumentar 3, 4, 5 vezes, porque ele é, como fala? Você não existe muito deles no mercado, é único. Então, a percepção de valor desse produto é diferente. É como se o financeiro definisse o preço e o marketing atribuísse o valor. Cara, legal. Muito bom. Entendeu? Total. O financeiro define o valor mínimo. O marketing define o valor máximo. E por que a gente nunca senta para conversar com o comercial sobre o preço? Por quê? Porque o comercial sempre vai querer vender mais barato. Sério? Que comercial é esse, galera, que quer vender mais barato, pelo amor de Deus? Tem alguma coisa errada nesse comercial. Sim. Porque, normalmente, não quem tá gerindo o comercial. Lógico, né? O time, você tá falando. É porque é mais fácil vender por mais barato, né? É isso. É mais fácil vender mais barato, é mais fácil você vender Dá em mais desconto. parcelas, é mais fácil você vender com desconto. E aí você tem mais dificuldade de estabelecer uma estratégia. Então, preço e valor é marketing e financeiro. Muito bom. O marketing também é importante porque ele também atribui o valor na comunicação. Sim. Então, o marketing é a parte da transformação, né? Sim. Então, você compra isso, mas o que você está comprando não é isso. Você está comprando a solução desse problema que você tem. A realização desse desejo que você tem. Então, ele trabalha o intangível. O que não dá para medir, às vezes, de forma concreta. Que é o resultado que a pessoa espera. E o preço dos produtos, ele é essencial para você estabelecer um funil de vendas vencedor. Renata, e agora? Agora fundiu a cabeça. E agora? Por quê? Porque, normalmente, a depender do produto... Não, todo mundo precisa ter um produto de entrada. Aham. Só que qual é o produto que você escolhe para ser o produto de entrada? É baseado no preço, é o que tem menos custo envolvido, é o que tem mais margem. É o que você tem mais diferenciação. É o que você tem... Ou não, depende da estratégia. Aham. Se a estratégia de massa, tem que ser aquele que ocupa menos o seu tempo e você consegue entregar para mais gente. Aham. Mas como que você sabe como que você faz isso? Olhando para o preço. Qual é o custo envolvido na entrega de cada um? Seja no serviço ou seja no varejo, não importa. Então, o preço, a precificação do produto correta, ela embasa todas as estratégias de funil de vendas. Para você estabelecer qual é o produto chamariz, qual é o produto de boca de funil, com qual produto você se apresenta no mercado, como você se diferencia no mercado. Vou pegar um exemplo de uma clínica de estética que eu tinha, que a gente tem lá na empresa. Tinha, né? Essa empresa já terminou, já está com muito dinheiro, já está feliz. Já está voando. Eles eram uma clínica de estética, com massagem, botox, clínica de estética. Aí abriu um concorrente a 500 metros deles. Tá. E fizeram um lançamento, acho que era de massagem na época, cobrando 20% do que eles cobravam. O preço lá embaixo, que a gente chama de preço de penetração, para penetrar no mercado e pegar um pouco do share no mercado, trazer um pouco dos clientes. Uhum. E, de repente, o pessoal falou assim, tem como você conversar? Eu não costumo atender os clientes, mas o time de marketing vendas me chamou. Tem como você conversar com esse cliente? Eu falei, consigo, claro, pode agendar. E aí ele veio me contar que ele ia pegar essa estratégia das massagens e ia fazer o mesmo preço. Eu quase infartei. Falei, não. Ele, mas Renata, como que eu vou fazer? É o mesmo preço. Se eu não fizer isso, eu vou perder cliente. Eu falei, mas seu concorrente vai falir, ele não vai conseguir suportar isso por muito tempo. São 10 sessões, são 10 horas de trabalho. É a sua sala ocupada por 10 horas por um cliente que vai te pagar 20% do valor. Como que você vai pagar seu colaborador, sua água, sua luz? Ele falou, mas eu tenho que fazer, senão eu vou perder. Eu falei, não, calma, vamos pensar. Vamos atuar junto com a concorrência de uma maneira mais eficiente e mais inteligente. Uhum. Qual é o produto que você tem mais procura? Aí, na época, era depilação a laser de buço. Tá. Quanto de dinheiro tem envolvido nisso? É pouquinho, porque é só um cremezinho. Ok, quanto tempo? 15 minutos.
Tá. Quanto custa no mercado isso? Custa, não lembro mais, tá? Sei lá, custa R$200. Falei, nesse produto que a pessoa você vai anunciar por uma única vez. Uma vez, você pega e anuncia por R$50. 50% de desconto, sei lá. 50% de desconto. Mas nesse produto que ocupa 15 minutos de uma colaboradora que vai usar um pouquinho de insumo só. E você vai ter uma oferta muito agressiva no mercado. Sabe o que aconteceu? Eu dobrou o faturamento. Caramba. Mas a gente não era essa a expectativa. A expectativa era só não perder mercado. Caramba, que top. Ou seja, mesmo para você que vai fazer uma ação de marketing voltado para atrair a atenção de um público e se diferenciar de alguma forma, pode ser uma estratégia. Talvez não seja a melhor, mas é uma estratégia que, nesse caso, funcionou. Você precisa pensar que produto é esse que você vai disponibilizar esse tipo de desconto e o quanto você consegue suportar disso. Isso. Em termos de custo. Em termos de custo. Tá. Qual que é o produto que mais vende no mundo? Qual que é o produto que mais vende na sua empresa? Qual que é o produto que mais vende para cada uma das pessoas que estão assistindo a gente? Eu sei. Você sabe? Não. É o produto que você mais oferta. Esse é o que mais vende. Esse é o que mais vende. Se você estiver ofertando o produto errado, você tem prejuízo. Ou seja, cara, você precisa saber... Se o produto que você oferta é o que você mais vende, você precisa saber qual é o melhor produto que você tem. É isso. Esse é o primeiro passo. É isso. Então, além de ajustar o financeiro, né? De começar a ter os controles, fazer suas planilhas, entender o que está acontecendo na sua empresa, separar o que é empresa física de jurídica, né? Tirar essa questão do ego, parar de fazer besteira para mostrar o que você não pode para quem nem gosta de você. Pra quem nem gosta de você. Não tá nem aí para você. Uma boa lição de casa é quais são os meus produtos, qual que eu tenho mais margem, porque... Esse é o que eu vou dar prioridade na forma de apresentar, de mostrar. Sim. É o que eu mais oferto. É a forma de ofertar. Tá. E aí, como a minha visão ela tá focada sempre pro financeiro, mas eu trabalho numa empresa que vende marketing e vendas. A gente respira o marketing e vendas. Então, a gente não tem como fechar Porque o que acontece? Uma empresa ela tem que ter o equilíbrio entre o marketing e vendas e o financeiro. Uhum. Porque uma empresa que é muito financeira, ela é uma empresa... estável, organizada e que não cresce. Porque a pessoa não aceita assumir risco. Uma empresa que é só marketing e vendas, vende e quebra. Porque vai crescendo sem processo, e vai vendendo, e a coisa vai acontecendo, e a hora que você olha para trás, aquele campo, né, que você deixou arrasado. Então, tem que ter esse equilíbrio entre marketing e vendas para a empresa ser saudável, para a empresa poder vender. Uhum. Toda vez que nós temos um cliente lá que começa a vender muito rápido e começa a dar saltos muito grandes de faturamento, eu peço para marcar uma reunião comigo. Caramba. Eu falo, e a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: por quanto você está vendendo? O que você está fazendo? Uhum. Cuidado. Porque quando você cresce tão rápido assim, a chance de você não estar prestando atenção aos detalhes que fazem a diferença é de 100%. Caramba. O que é um crescimento muito bom que não traz esse tipo de prejuízo? É difícil até pensar que crescimento traz algum tipo de prejuízo, mas pela sua experiência, essas empresas que cresceram muito rápido, dá exemplo de faturamento. A empresa faturava 3 milhões por ano. E no ano seguinte ela foi para tantos milhões. Eu já fico, Dani, ligada, porque eu penso assim, cara, o que aconteceu? Será que eles estão negligenciando alguma coisa? Me dá uma proporção. Vou pegar até um número menor, tá? A empresa passou de 200 mil para 600 mil. No ano? No mês. No mês. Eu já chamo para conversar. Cara, mas não é uma diferença tão grande assim. Não é, mas a empresa de 200 mil, ela exige um tipo de controle. A empresa de 600 exige outro. Para você poder realizar vendas, você tem que ser competitivo, você tem que estar... o preço tem que estar certo. Se você vender no preço errado, você está falindo. Você está pagando para trabalhar. Tá. E quando o crescimento é muito rápido, a primeira coisa que eu quero saber é por qual preço está vendendo. Tá. E aí você olha para a margem?
Olho do pra produto margem. que tá mais vendendo. É. Porque é aí que te preocupa. Tá vendendo muito, vai ter que entregar muito. Mas se a margem é apertada, não vai conseguir suportar. Na verdade, eu já pego o relatório da financeira da empresa, olhando o DRE, eu já consigo saber onde tem problema. Porque para vender muito, às vezes a pessoa tem que aumentar muito o custo fixo, contratar muita gente, tem que realizar várias ações para poder colocar essa energia para poder realizar as vendas. E que, ok, se tiver bem planejado, com preço certo, você tem um caixa para te suportar pela curva de aprendizado até retornar o dinheiro, tá tudo bem. O problema é que nem sempre é assim. As pessoas contratam um time de comercial grande, dá uma inchada na empresa para poder dar aquele push, só que você tem a curva de retorno desse investimento. Sim. Se a curva for grande, você quebra. A curva é o quanto tempo eu vou levar para receber esse dinheiro que eu faturei. Exatamente. Porque você faturou, você vendeu, mas às vezes você recebe parcelado. Exatamente. Boa. Legal, entendi. Tá? Vai, pode continuar. Seu raciocínio. Você tem que olhar cada coisa. Vamos pegar, por exemplo, quando é varejo, é tanto detalhe, mas você tem que tomar cuidado em alguns aspectos. Se você tem que fazer estoque para você poder realizar a venda, tem que tomar cuidado se você não tem caixa. Porque todo salto de crescimento mais agressivo, ele tem chance de quebrar a sua empresa. Porque primeiro você tem que entrar com o dinheiro antes para poder realizar o estoque. Você entra com dinheiro. Se demorar muito para realizar o giro e você não tiver dinheiro para suportar o tempo do giro, você quebra. Tá, faz sentido. Quais empresas, quais segmentos você acha que são mais vulneráveis? Você acha que varejo, nesse caso, é mais vulnerável? Varejo é mais vulnerável nesse aspecto. Porque serviço, às vezes, não, né? Não tem um produto físico. Depende. Às vezes depende de mão de obra, de alguém para entregar aquilo, né? Eu acho que é o seguinte, tanto independente, eu acho que varejo tem que ter muito cuidado com estoque. Porque estoque você está imobilizando e se você comprar errado, você morreu com o estoque junto com você. Verdade. E tem muitas empresas que revendem itens que você tem que comprar vários itens. Então, quando você vai comprar, ele te faz comprar tanto o que vende quanto o que não vende. Aí você tem a ilusão de estar tendo lucro com o que tem muita saída, mas você esqueceu que o seu lucro o lucro que você teve fica parado no estoque que não tem saída. É verdade. E no serviço tem outro aspecto que é importante a gente colocar. Como você lida com pessoas, não tem como fazer estoque de horas. Então, você precisa contratar pessoas e você tem que ter um espaço de ociosidade, digamos assim, para ter margem de crescimento. Para não entrar um negócio e você não ter como atender novos clientes. Mas é preciso gerir a produtividade dessas pessoas. Você tem que estar sempre observando qual é a produtividade daquelas pessoas, quantos atendimentos uma pessoa consegue fazer por dia, quantos processos, qual que é a produtividade diária dessa pessoa, para você ter certeza que você tem um número de funcionários correto. E no serviço tem ainda a questão do vínculo emocional. Que às vezes você se vincula emocionalmente com o colaborador, e aí você não consegue realizar a demissão, não consegue realizar a ação que você precisa realizar com aquele colaborador. Tá. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, isso aqui é uma conversa de uma semana, sem parar. Mas, vamos lá. Mas deu para eu entender? Deu para explicar? Deu. Entendi. Tá claro. Esse negócio de gerir a produtividade é um desafio. É um desafio. Porque daí você vai ter que entrar no departamento e falar assim, vem cá, quanto você consegue fazer? É tangibilizar algo que é difícil. Porque você faz quantos atendimentos? Quantas horas você leva para o atendimento? E fazer isso com toda a empresa. Sim. Porque é uma empresa de serviço. Estou colocando esse exemplo aqui, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa antes para seguir a minha linha de raciocínio. Ô, Rê, quando você contrata... Se você tivesse uma empresa com esse nível aí de faturamento, 500 mil, 1 milhão, uma empresa média, vai? Estou tentando pegar uma média aqui do público, mas enfim, pode ser que esteja empresas até muito maiores do que isso. E tem a pessoa do financeiro. Qual você acha que é a principal tarefa de um financeiro bom? Sabe? Principal tarefa. O que ele faz? Como que é a agenda dele? Como que é a agenda de um financeiro que a gente pode confiar, como CEO? Que números que ele tem que trazer e o olhar dele tem que estar para onde? E o nosso olhar em relação a ele, como é que tem que ser? O financeiro é o setor mais fácil de gerenciar. E a coisa mais fácil de se fazer no financeiro, na empresa, é o financeiro. Tá. Por quê? Porque hoje você vai chegar na empresa,
você vai abrir seu extrato. Inclusive, eu lancei um movimento no mercado, tá? Sério? Sim. Ah. Funciona o seguinte. Sabe quando você acorda de manhã, o seu celular toca, desperta e você acorda? Aham. Qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Sei. Abrir o Instagram. Ah, tá. Então, na verdade, não vai ser mais abrir o Instagram. Primeiro o extrato bancário. Depois o Instagram. Deus me livre. Para algumas pessoas já vai começar o dia palpitando. Para outras já vai começar mais feliz, né? Mas o financeiro é o seguinte. Ele vai chegar, vai abrir o extrato bancário, vai olhar tudo que entrou, tudo que ele recebeu dos clientes. Isso diariamente. É uma Todo atividade dia. diária. Todo o que entrou e o que dia. saiu E o que no saiu. dia. Tá. Olhar tudo que saiu. Aí ele vai e faz a conciliação bancária. Pega lá e faz a baixa dos clientes, faz a baixa dos pagamentos que ele fez, realiza os pagamentos do dia, concilia tudo que ele fez no dia. Tá. Identifica qual é a inadimplência dele, checa o que chegou, inadimplência dos clientes que tinha que ter recebido e não recebeu, identifica a inadimplência, cobra o inadimplente, Tá bom. olha o seu e-mail de tudo que você tem que pagar, lança no seu sistema, projeta tudo que você tem que pagar, e trabalho encerrado. Aham. Amanhã, você chega, você abre o seu extrato bancário, você olha o que entrou, olha o que saiu, concilia, cobra inadimplente, projeta, fim. Depois de amanhã, você chega, olha seu extrato bancário. Daqui 1 ano, você chega, você olha... Daqui 30 anos, você chega, você olha seu extrato bancário, olha o que entrou, o que saiu. É a mesma coisa todo dia. Tá. Mas é diária, é uma ação diária. Se você deixar para fazer uma vez por mês, você não consegue conciliar. Ou você perde 1, 2, 3 dias para conciliar e as pessoas não fazem. Se você faz todo dia, o movimento é pequenininho, rapidinho você faz. Tá. Feito todo dia, você tem relatório. Uhum. Porque você já está realizando. Os seus relatórios estão em cima do gato, assim. Você pega no pulo. Estão atuais. Estão atuais. Tá. O que o seu financeiro vai te olhar todo dia? Olhar para você. Dani, sua meta de faturamento do mês é de 1 milhão. Hoje é dia 30, né? Mas vamos supor, hoje é dia 5, você faturou só 10 mil até hoje. Você está muito longe de bater a meta. Se você não realizar X faturamento do dia daqui até o fim do mês, você não vai bater. Então, ele vai te apresentar o previsto e o realizado do faturamento. Vai te apresentar o previsto e o realizado do contas a pagar. Eu olho diário, tá? Renata, eu olho diário, esses previstos e realizados. Tá bom. Por quê? Porque De vendas, né? De vendas e de pagamento. Previmos tanto de vendas hoje, realizamos tanto de venda hoje. Eu olho no mês. Tá bom, no mês. Eu olho no mês. Tá bom. A previsão do mês e o realizado até aquela data. Do dia. Proporcional. Proporcional. Tá bom. Por quê? Porque se eu identifico que eu não vou bater a meta do mês com base no que foi realizado até hoje, dá tempo de realizar alguma ação. Eu consigo lançar uma ação, lançar uma campanha, movimentar o marketing para um caminho. Você consegue realizar alguma ação para poder fazer com que o faturamento chegue no número que você quer. Se você deixa para poder realizar a análise no dia 30, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Tá. E isso você acha que é a função do financeiro? Eu acho que é a função do financeiro. Que tá olhando o fluxo de entrada. Ele quer saber de onde que vem a fonte, qual que é a previsibilidade, se vai acontecer, se não vai. Eu acho... Não acho, eu tenho certeza. É a função do financeiro. Porque ele tá fazendo isso todo dia, ele já tá colocando no sistema. Já tá lá, fica exposto. Quem faz isso todo dia fica exposto. Você olha isso todo dia. Você só tem que dar ciência para as pessoas. Porque às vezes o financeiro sabe a informação, mas ele não dá ciência. Ele pressupõe que as pessoas olham. Mas as pessoas não olham, porque tá cada um fazendo o seu operacional. Ninguém para olhar. Então, o financeiro tem que falar, olha, não vai chegar. O financeiro é o responsável também por poder acompanhar todos os pagamentos do mês. E se chegar algum pagamento que não está provisionado, ele tem que levantar o alerta. Tá. Novos custos, você está falando? Custo que não estava previsto. Tá. Custo que não estava previsto. E todo fim de mês, o financeiro tem que apresentar uma análise do que aconteceu no mês. Fechar a DRE e checar se você gastou muito com custo variável, se você tem muito custo fixo, se você distribuiu mais do que devia, se dívida está comendo o resultado da empresa. Ele tem que fechar o DRE e te apresentar os números e interpretar os números para você. Ele tem que apresentar para você o comparativo do faturamento do ano, dos últimos 2 anos, para você poder avaliar como você está crescendo com relação ao ano e como você está crescendo com relação ao ano anterior. Ele precisa te apresentar a previsão de faturamento do ano baseado no fechamento do mês.
Quantos por cento a gente está em relação ao ano? O mesmo exercício que ele faz em relação ao faturamento do mês, do dia, ele faz do ano do mês. Do ano do mês. Tá. Por quê? Porque Em se relação você ao ano estiver anterior. longe do que você quer, dá tempo de realizar alguma coisa. O financeiro, na verdade, ele é o alerta. Sabe aquele alerta, o alarme da empresa? O financeiro é o alarme da empresa. Por quê? Se o comercial vai lá e vende algo que o cliente não concorda com a venda depois por qualquer motivo, o cliente não paga, vira inadimplente, o financeiro descobre. Se acontece algum problema na entrega do produto ou do serviço, o cliente para de pagar, o cliente descobre. Se acontece churn, estorno, pelo motivo que for, o financeiro descobre. Então, o financeiro é o alarme da empresa que aponta para onde está dando problema. Tá. Só que o financeiro tem que comunicar as pessoas. Não adianta ele ter acesso a essa informação e não comunicar as pessoas. Que é uma característica até dos financeiros no geral, né? Sim. Porque geralmente eles são analíticos e analíticos são péssimos comunicadores. Exatamente. E aí dá um ruído entre o que está acontecendo, de fato, no financeiro e a visão da empresa, de um líder, de um CEO, sobre a situação real mesmo, né? Porque fica aquela coisa, ele está administrando ali o fluxo de caixa, não fala nada, fica na expectativa e a coisa às vezes não acontece da forma como deveria. O que eu digo pro pessoal, nas aulas que eu dou é, se você quiser ser um bom financeiro que faz uma análise crítica e comunica, você vai ter o mundo aos seus pés, porque as pessoas não fazem isso. É um grande diferencial. É um grande diferencial. Coloca seu financeiro para assistir esse podcast. O que acontece? Literalmente fica aos pés. E qual que é a diferença entre você falar ou não falar, gente? É 5 minutos do seu dia. Se você é um financeiro muito analítico, coloca isso como se fosse um processo. Todo fim do dia, você vai mandar um áudio para o gestor, vai mandar um áudio para o dono da empresa com o que aconteceu no dia. E com a sua expectativa, com a sua interpretação dos números, do que aconteceu, de pontos fortes e pontos fracos do que aconteceu no dia. Seja relativa a cancelamento, a churn, a entrada e saída de colaborador. No financeiro você pega tudo. Às vezes o pessoal de recursos humanos fica pé da vida, porque ali você consegue saber como que está sendo indo o marketing. Se está tudo em ordem, as coisas de departamento pessoal. O financeiro antenado, ele pega tudo, porque é ele que paga. Não tem outro caminho. Ô, Rê, e aí, uma vez ele fazendo isso, que é uma atividade repetitiva, diária, mas de controle, qual que é o próximo nível? Então, imagina que isso tá ok, isso tá sendo organizado. O que a gente tem que esperar desse financeiro agora, próximo nível? Saber investir? Saber tomar decisões em relação a onde colocar o dinheiro? Esses 30% que está guardando para o negócio, para reinvestir, você acha que tem que vir da cabeça dele essa capacidade também analítica de, aqui vale a pena, não vale? Ou você acha que isso é uma decisão mais estratégica do CEO e o financeiro vem trazendo uma opinião ou dizendo se é possível ou não? Porque também tem isso. O que eu vejo nas empresas? A gente atende muitas empresas. Muitas vezes o CEO, o líder, o fundador, ele é um cara mais pra frente. Ele é o cara que quer investir, ele é o cara que quer fazer, e o financeiro, ele é o acelerador, e o financeiro é o freio. É o freio, isso. E aí fica essa guerra, né? Putz, eu quero ir, mas eu preciso de recurso, e o financeiro não, mas calma, a gente não vai gastar isso agora. Cara, como que você enxerga a cabeça de um financeiro que tem que ser freio? Eu sei que ele tem que ser freio, porque também se ele não frear, algumas coisas... Não rolam. Não rola. Mas e aqueles que freiam demais e não tem a visão que o dono tem? Às vezes são até sócios, né? Às vezes é o marido que cuida do financeiro, a mulher é que vai. Ou às vezes é o homem que vai e é a mulher que cuida. Ou outro financeiro mais reservado, mais... como é que fala? Conservador. Como que você avalia isso? Eu acho que o financeiro, na hora que ele está dominando todos os processos financeiros, ele precisa estudar um pouquinho de marketing. Precisa estudar um pouquinho de marketing. Para mim, isso foi uma virada de chave. Principalmente os indicadores de marketing. Precisa estudar. Porque a hora que você entende como funcionam os gatilhos dos indicadores de marketing, fica muito mais simples tomar a decisão de investimento. Mas muito mais simples. Tipo, KPIs de marketing, investimento versus retorno, custo de aquisição, quanto você vai colocar de grana, quanto você espera. Custo de aquisição, LTV, ROAS. Exatamente. Tá. Porque aí você pode até não ter um dinheiro, mas se você tem uma estrutura bem organizada, você ajudou a precificar, tem produto de entrada, aquele produto está dentro de um funil que você ajudou a estruturar, porque você que tem os dados. Você sabe que você vai injetar um tanto de dinheiro para poder realizar uma campanha, para colocar um produto, e já está estruturado um upsell. Você sabe exatamente quanto que vai ter de retorno. Isso é interessante.
Isso é legal. Geralmente fica essa briga, né? Mas justamente por isso, porque ele não acompanha a visão. Não acompanha. Ele fica só no racional aqui do cálculo e qualquer risco de qualquer investimento, se ele não sabe a origem, o como vai ser feito, Isso. o racional por trás daquela ação, ele breca. Ele breca, mas ele não sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Breca por medo, por falta de conhecimento. Uhum. Hoje, dentro da própria We Believe, quando que eu breco? Uhum. Quando eu vejo que não... Assim, claro, uma vez feitas as análises dos indicadores de marketing, normalmente eu breco quando eu não tenho capacidade produtiva para entregar. Eu falo, não, calma, porque se fizer todo esse investimento e eu realizar o retorno, eu não consigo entregar, então tem que ser menor. Entendi. Certo. Então, traçamos aqui o perfil de um financeiro bom. Nossa, eu tô deixando o pessoal todo com nó na cabeça. Não, mas é muito legal isso aqui. É diferente do óbvio, na minha diferente visão. do óbvio. Então, o financeiro faz o controle, tem o domínio dos números, comunica isso e começa a estudar de marketing para começar a ter mais clareza sobre as próximas decisões de onde investe. Exatamente. Porque Boa. o investimento ele não pode ser só o investimento no banco, em qual investimento, aplicação você vai colocar. E o reinvestimento na própria empresa? Aqueles 30% que você vai reinvestir na própria empresa. Onde vai ser, né? Onde vai ser? Até com análise disso, né? Exatamente. Tá. Rê, deixa eu ver. Preparei mais uma pergunta aqui, ó. Uma das perguntas você já respondeu uma parte. Diferença de crescimento acelerado e crescimento sustentável, né? Você trouxe isso. Como que a gente avalia isso e como que isso tem que acender um alerta sobre o crescimento rápido demais? Como você avalia... Em que momento você acha que uma empresa pode ser considerada uma empresa sólida e saudável financeiramente? Pensando em estrutura de empresa, em termos faturamento versus... Como que você avalia uma empresa que você fala assim, não, essa empresa está saudável, está crescente, está mais forte, financeiramente falando? Quando os sócios da empresa, os donos da empresa são mais maduros. Não importa o tamanho da empresa. E também não importa, não estou falando de idade. Tá bom. Estou falando de maturidade empresarial. Estou falando de pessoas que têm clareza, que montam uma empresa para ter lucro. Que montam uma empresa que pode ser vendida. Uhum. Que montam uma empresa para ter EBITDA. E que aí eles organizam a empresa, claro, em torno da... As pessoas, normalmente você tem que estabelecer o que você quer para sua vida, e aí você monta a sua empresa, é mais ou menos isso que acontece normalmente. Mas essa empresa, ela tem que ter vida própria. Ela não pode ser uma extensão do dono da empresa. Quando essa empresa tem vida própria, ela não é uma extensão do dono da empresa, esse dono ele vai olhar com seriedade para os números financeiros dele. Ele vai olhar com seriedade para a capacidade de investimento. Eu vou ter um sócio acelerado, visionário, que leva a empresa para o crescimento, e eu vou ter alguém cuidando do operacional da empresa. Eu vou ter um organograma muito claro, que as pessoas se respeitam dentro do organograma. E as coisas da empresa vão funcionar. E aí independe o tamanho da empresa. Independe. Eu acho que antes de olhar qualquer coisa na empresa, você tem que olhar isso. Porque às vezes a empresa dá errado porque as pessoas não respeitam as funções umas das outras dentro da empresa. Uhum. E aí quem faz tudo não faz nada e a empresa sofre por conta disso. Não, e a maturidade do sócio, você falou uma coisa muito séria. Porque, às vezes, a criança mal resolvida, por incrível que pareça, né? Até isso afeta o negócio. Afeta. A criança mal resolvida, que é a história do ego, que é a história de tudo que a gente falou no começo, que pode colocar tudo a perder. Coloca. Então, a maturidade empresarial, primeiro a maturidade pessoal, né? Saber lidar com pessoas, se conhecer, saber seus limites e a maturidade emocional é capaz de fazer empresas irem mais longe e, ao mesmo tempo, empresas quebrarem. Pode ter um produto bom, pode ter até um time legal, pode ter um futuro incrível. Mas se esse sócio não tiver maturidade empresarial, emocional... A empresa não vai para frente. Porque todo o restante é consequência disso. Uma empresa estruturada, com processo, com resultado positivo, com lucro, é consequência de um sócio maduro. E é importante a gente colocar aqui que no Brasil, infelizmente, nós saímos da escola sem saber fazer um imposto de renda. Uhum. As pessoas que conversam comigo falam, nossa, Renata, financeiro... Não,
Não quero saber de finanças. Eu quero saber só de vender, de criar. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, é muito gostoso vender. Porque você está colocando todo o seu processo criativo para fora, criando novos produtos, se relacionando com novas pessoas. Você está olhando para fora. Quando a gente fala do financeiro, você está olhando para dentro. E muitas vezes olhar para dentro, olhar as suas fraquezas, as suas dores, as dificuldades, porque a empresa é uma consequência da maneira como o dono da empresa pensa. Sim. Aí você vai olhar o financeiro da empresa, normalmente, quando eu olho o financeiro da empresa, eu estou tirando a poeira de debaixo do tapete, estou tirando o esqueleto dentro do armário. Aí você acaba mexendo na zona de conforto das pessoas, que as pessoas não querem mexer. No carro que ele comprou com o dinheiro da empresa, na casa que a pessoa comprou com o dinheiro da empresa. E aí as coisas vão se confundindo. Eu peguei uma vez uma empresa incrível, ela tinha tudo para ter virado um super case. Começou a vender bem. Vou contar 2 cases de cliente aqui. Boa. Começou a vender super bem, e dependia de marketing digital para poder realizar a venda dela. A hora que o dinheiro começou a entrar, o que essa pessoa fez? Ela pegou e comprou um terreno dentro de um condomínio fechado e fez aquele empréstimo da Caixa Econômica que você financia o terreno e a casa junto. E aí você tem que ir cumprindo etapas da obra para a Caixa ir liberando o restante do dinheiro para você poder ir terminando de construir. E quando você não cumpre com as etapas, tem multa. É chatinho esse processo. O que aconteceu? Quando você fala de obra, eu sempre falo, pessoal, toma muito cuidado com obra. Obra é totalmente emocional. É a porta dos seus sonhos, a janela. A pessoa começou a não conseguir mais cumprir as etapas da obra. E aí começou a usar o dinheiro da empresa para poder realizar a construção. Quando ela chegou para conversar comigo pedindo ajuda, ela estava com a empresa dela quase falindo, porque ela tinha usado todo o limite do cartão de crédito comprando coisas para casa. Ela dependia do marketing digital para vender, para você poder investir no Meta, no Google Ads. Você precisa do cartão de crédito para você poder colocar, para poder gerar lead. O cartão estava estourado, não tinha cartão. A casa não estava terminada, ela estava incompleta. Precisava colocar mais dinheiro para o banco liberar mais dinheiro e a empresa dela estava paralisada, não tinha como gerar dinheiro. Caramba! Nossa! Aí, numa situação dessa, o que eu falei para ela? Eu falei, você precisa voltar a operar. Para com a casa. Ah, mas vai ter multa. Não tem o que fazer. E eu falei, vende seu carro e paga seu cartão de crédito para você poder voltar a operar. Ah, mas se eu vender o cartão de crédito, se eu vender meu carro, eles vão me pagar, sei lá, 10, 20% a menos do que o valor de mercado. Eu falei, mas você já olhou qual que é os juros de um cartão de crédito? Quanto você está perdendo de ganhar cada dia que você está parado? Vende, quita e volta a operar. E deixa... Lembra do que eu falei? O que você não tem poder, você solta. E para com a casa. Para com a casa. Refaz seu caixa, depois você retoma. Renata, mas vai ter multa do que você não tem o que fazer. Se você não voltar... Isso você morre. Se você não voltar a operar com a sua empresa, você vai vender tudo para poder pagar as dívidas que a empresa vai te deixar. E aí, só que normalmente você demora uma vida depois, um tempão, para poder resolver isso. Tá? Teve um outro cliente também que estava indo super bem, vendendo, entrando dinheiro, super bem. Chegou em dezembro, quando você ganha dinheiro e você coloca toda a sua energia, tem muito desgaste emocional no processo. Ele resolveu se presentear emocionalmente, aquele presente emocional para você e para a família. O que ele fez? Foi passar 1 mês na Disney, ele, a esposa e os 2 filhos. Pegou todo o fundo de reserva dele e queimou ali. Quando ele voltou em janeiro, ele tinha uma equipe de comercial de 4 pessoas, 3 pediu demissão. A empresa quase quebrou. Caramba. Não, e assim, você tá falando de coisa que eu tenho certeza que a galera tá ouvindo e falando assim, meu Deus, já fiz isso! Nossa Senhora! Cara, no fundo, as decisões são muito emocionais, São muito emocionais. No fundo, fazer a tua empresa dar certo tem muito a ver em como você gerencia suas emoções, suas expectativas, como que você alivia o estresse que você tem para fazer a sua empresa ficar de pé. E eu não tô falando que as pessoas não têm o direito de ter uma boa vida. Eu acabei de falar, falei no começo, que eu acho que o sócio tem que ser bem remunerado. Que ele tem que ganhar dinheiro. Mas tem as etapas que tem que ser cumpridas antes disso, né? Mas com calma. Porque não adianta se você saquear a empresa, você nunca vai ter uma empresa de sucesso.
Então, sim, quer viajar no fim do ano com tranquilidade, vai, mas... A gente Pô, não precisa ficar um mês, né, cara? mês, Fica uma semana, pô. Não precisa gastar todo o dinheiro do fundo de reserva. As coisas, elas podem ser com um pouco mais de calma. E entender que a gente tá no jogo que é de uma maratona, não é tiro curto. Opa, com certeza. Isso fora as outras variáveis, né? Que a gente tá falando, considerando que continuaria dando tudo certo, que o time continuaria. Aí chega o Covid, por exemplo. Exatamente. Aí chega variáveis que a gente não controla. Por isso a importância de ter a reserva e ser conservador nas decisões. Exatamente. Acho que é agressivo nas ações para fazer dar certo e conservador nessas decisões do consumo, né? Do consumo. De consumir aquilo que você está produzindo. Do consumo na pessoa física. Por isso que talvez você já tenha ouvido falar o pessoal falando que a pessoa tem que ser pobre no CPF. Mas eu não sei se é exatamente isso. É consumir o adequado para a condição de vida que o seu CNPJ te proporciona, não além. Se o seu CNPJ te proporciona uma qualidade de vida X, é esse X, gente. Nossa, Renata, mas eu tenho dinheiro guardado. Você não está sendo radical demais? No fim, o dinheiro é todo do dono da empresa. Eu não vou inferir em como ele vai usar o dinheiro dele. O dinheiro é todo dele. Mas ele pode optar por ter uma vida mais saudável, dormir melhor, porque vai saber que os boletos estão pagos, e ter uma empresa saudável para continuar crescendo e continuar remunerando ele cada vez melhor a cada ano. Sim. E os sonhos, usa o bônus. Usa o bônus. Usa a divisão de lucros para fazer isso. A distribuição de lucros. Mas para isso você não pode sangrar a empresa. Que você sangra a empresa, não tem distribuição. Não tem lucro. Exato. É esse o controle do sustento padrão de vida, o mínimo que o seu CNPJ te proporciona. Permite, exatamente. E daí realiza seu sonho com o resultado do lucro. É né? isso. Mais ou menos esse raciocínio. É isso. E com calma, porque é tiro de longo prazo. Quem é um empresário que a gente conhece hoje em dia que ficou rico da noite pro dia? Não existe. Não existe. Pode parecer que foi, mas o que ele fez 2 anos, 5 anos, 10 anos antes para chegar onde ele chegou... As pessoas acham que existe bala de prata. Não tem bala de prata. Tem trabalho sério, organizado. E controle, né? E controle. Porque também tem um negócio que é muito comum, e eu vejo muito isso, inclusive nos alunos que a gente forma, né? A gente fala que tem as crenças fundamentais do ser humano, que é a identidade, capacidade e merecimento. E tem muita gente que vive esse conflito financeiro por questão de sabotador emocional. Ela sabe fazer muito dinheiro, só que ela não consegue reter o dinheiro. É como se o sabotador dela fizesse ela gastar aquilo, porque, na verdade, ela acha que, no fundo, ela não merece aquilo. Não merece, Aí ela ganha e gasta. Ela fica nesse fluxo de se desfazer, mas ela é muito capaz de gerar. Ela é muito capaz de gerar, mas ela é muito capaz de gerar e ela se desfaz também, porque no subconsciente ela entende que, cara, mas eu não preciso de tanto, eu não mereço tanto. Então, tem um trabalho, gente, de fundamento. E essas crenças fundamentais, elas são geradas de quando a gente é formado na barriga até os 12 anos de idade. Sim. Então, tá na infância as respostas da forma como a gente lida com o dinheiro na vida adulta, como a gente lida com a nossa empresa, como a gente lida com o lucro, como a gente lida com a seriedade do dinheiro da vida adulta. Muita coisa se explica na infância. Você sabe que eu tenho conversado um pouco com as pessoas, eu tenho falado até um pouco de crença limitante. Porque eu já identifiquei que para fazer com que o empresário saia do ponto A para o ponto B com resultado mesmo, lucro, é complexo. Quando eu começo as minhas palestras, eu começo perguntando aí, assim, quem gosta de dinheiro? E a segunda pergunta que eu faço é, quem teve um feedback negativo ao falar a palavra dinheiro? Porque o dinheiro, ele é atribuído a algo sujo. Você pega em dinheiro, corre lavar a mão, porque é muito sujo o dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Tem cada uma. Essa eu não sei de onde tiraram. Melhor ter saúde do que ter dinheiro. Vai você ficar doente sem dinheiro. Melhor ter um na mão do que 2 voando. Melhor ter um na mão do que 2 voando. A pessoa tá ganhando dinheiro? No mínimo tá roubando. Deve estar fazendo alguma coisa. Errada. A pessoa tá ganhando dinheiro. Deve ser herdeiro. Ou seja, todo mundo que ganha dinheiro teve aí uma imagem de que ou a pessoa faz algo errado ou a pessoa não é merecedora daquilo. Ou pior, você é uma pessoa suja por ter dinheiro, você é uma pessoa indigna.
Então, eu tenho trabalhado muito que, sim, é possível honrar pai e mãe e gostar de ter lucro. É possível ser uma pessoa boa e gostar de ter lucro. É possível você ser correta e honesta com seus colaboradores e querer ter lucro. Não tem nada de errado nisso. Aliás, eu acho que lucro é a obrigação do empresário. O Flávio fala muito isso, né? O empresário tem a obrigação de ter lucro. Porque é isso que faz a máquina girar, é isso que faz a economia girar, é isso que faz os negócios se sustentarem, a sociedade ser o que ela é hoje. Exatamente. Porque se não fosse a geração de emprego que Através é gerada do lucro. através do lucro, que é o que te mantém a empresa aberta, Como que faz? e faz você gerar emprego e manter os empregos, você vai viver do quê? Exatamente. Né? Vai fazer o quê? Então, é uma obrigação. Mas tem muita questão emocional envolvida nisso. E você falou uma coisa antes até da gente começar o podcast, que é assim, eu falo de finanças, mas eu estou estudando cada vez mais sobre pessoas. Estou. Porque no final das contas é tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. Isso é demais. Eu preciso entender qual é o comportamento de cada pessoa, porque assim, quando você vai medir uma produtividade, você está falando de pessoas. Quando você está falando de processo de vendas, você está falando sobre pessoas. Não tem como você crescer, ter uma empresa grande, sem falar sobre pessoas. Não tem como você crescer sem ter um sócio. Me fala um grande empresário que não tem um sócio. E aí também tem o mito, né, de que não pode ter sócio, né? Isso aí é forte também, hein? O mito tem de muita que gente também que acha isso. melhor ficar sozinho. Inclusive, eu queria pegar nesse ponto, porque você falou assim, ó, cara, o empresário precisa que a empresa não seja uma extensão dele. A sua empresa precisa andar de forma autônoma. Sim. Como que faz isso? Fala pra eles, porque eu tenho certeza que tem um monte de empresário pensando assim, gente, isso é ilusão, não tem como a minha empresa andar de forma autônoma. Se eu não tô lá, o negócio não acontece. Como que a gente faz isso? Até que ponto é ilusão? Até que ponto é possível? E eu sei que é possível porque vocês fizeram isso, vocês ajudam outras empresas a fazerem isso. Mas qual que é esse passo a passo? Tem um passo a passo? Eu quero tornar a minha empresa autônoma. O que eu preciso? É procurar um sócio que vai assumir alguma parte operacional, que está a fim de construir comigo. Que critério eu uso para colocar esse sócio? Ele tem que entrar com grana, ele vai entrar com trabalho, né? Que também tem uma outra questão aí. Sócio é quem coloca dinheiro, né? Sim. Muita gente fala isso. Sócio é quem coloca dinheiro. Você vai colocar um sócio que não está entrando no risco com você? Não. Você paga ele um bem como executivo, dá bônus para ele, mas não tem que ser seu sócio. Qual que é a sua visão sobre isso, Rê? Eu acho que depende do momento da empresa e do seu momento. É claro que a gente está falando de uma MEI, de uma empresa pequenininha, que fatura ali até os seus 50 mil por mês, você consegue fazer tudo sozinho. Mas depois dos 50 mil reais por mês, se você não tiver colaborador, se você não tiver um sócio, a empresa não vai para frente. Então, a empresa é como se ela fosse tendo as etapas dela, como se fosse uma criança. Ela vai passando de ano e você vai tendo novos desafios a partir do faturamento dela, que te exige novas atividades de mercado. É como se o comportamento que te levasse até os 100 mil não fosse o mesmo comportamento que vai te levar até os 300. E que não vai ser o mesmo comportamento da empresa que fatura 500 mil. Cada etapa da empresa, você precisa mudar o seu comportamento e modelo de negócio. O modelo de negócio da empresa que fatura 50 mil por mês não é o mesmo modelo de negócio da empresa que fatura 25 milhões. Só que você vai por etapas. E cada etapa exige algo diferente. Quando você tem um sócio que no marco zero já acha que é impossível a empresa rodar sem a presença dele, eu concordo com o dono da empresa. É impossível mesmo. Uhum. Porque se ele acha que é impossível, a empresa nunca vai rodar. Porque ele nunca vai soltar o osso. Uhum. Agora, se ele entende que é impossível... Se ele entende que é de complexo ele passar a atividade dele para outra pessoa, mas que ele vai tentar, ele vai conseguir. Uhum. Ele vai contratar uma pessoa primeiro, vai transferir os jobs, dividir um pouco os jobs deles com essa outra pessoa. E pode não dar certo. E aí ele vai contratar uma outra pessoa e vai tentar de novo e vai funcionar. Uhum. Mas a grande questão não é essa. É que o dono da empresa acha que ele é indispensável porque ninguém vai fazer como ele. E ele tá certo. Ninguém vai fazer como ele. Só que eu tenho uma verdade um pouco dura para dizer. Uhum. Não faz a mínima diferença se a pessoa vai fazer como ele ou se não vai. Tanto faz como a pessoa vai fazer. Porque você tinha que cobrar da pessoa só o resultado, não o caminho. Uhum. Cada pessoa pode fazer de uma maneira diferente ou seguir um caminho diferente. Inclusive, pode ser melhor que a dele. Para chegar no mesmo resultado. Então, você cobra o resultado, não o como fazer. Só o resultado, só o que foi feito. Então, ao invés de você ficar microgerenciando se a pessoa pega o telefone com a mão direita ou com a mão esquerda, cobra só se ele vendeu. Cobra quantas vendas você quer por dia.
Cobra quantos atendimentos você quer por dia. Cobra um NPS, um nível de satisfação do cliente. Agora, a pessoa não precisa replicar exatamente o seu comportamento para que a sua empresa tenha sucesso. Ou seja, se você tem um negócio que é a sua extensão, mas você não gostaria que fosse, porque você está afogado de atividades operacionais, né? Estressado com a quantidade de coisas que você tem centralizado, acho que a primeira coisa é esteja disposto a soltar. Esteja disposto a soltar. Sem deixar de ter controle. Mas o Exatamente. controle não do como, o controle do resultado. Exatamente. O que deu no final, né? E isso é um desprendimento para dono. É um desprendimento, porque você enxerga, às vezes, a melhor forma de fazer. Mas é o que você falou, nem sempre a melhor forma é o jeito que tem que ser feito. Não vai ser igual, porque é outra pessoa, é outro ser humano, vai ser diferente. Mas se o resultado vier... Tá tudo certo. Ok. E tem outra coisa, todo dono de empresa é um mentor. Todo dono de empresa é um mentor. Como assim? Ele está mentorando aquele colaborador pelo melhor caminho, ele está mentorando a carreira daquele colaborador, ele está mentorando, só que você está lidando com uma pessoa. E às vezes não adianta você falar que é melhor usar um copo transparente alto para poder tomar água, que a pessoa vai te trazendo um copo pequeno para tomar água. Não adianta você falar, você tem que deixar a pessoa experimentar. Obviamente você vai deixar a pessoa experimentar de forma supervisionada para você depois dar o feedback e mostrar os melhores caminhos. Mas se a pessoa não experimenta caminhos, se você não dá autonomia para a pessoa ter a individualidade dela, colocar a personalidade dela no que ela está fazendo, a empresa não tem como rodar sem você. Exato. Porque não é sobre, nesse caso do exemplo da água, não é sobre o copo. É sobre o volume de copo que tem dentro do copo, é sobre a quantidade de vezes que a pessoa tem que vir para me trazer o copo para eu poder beber 100 ml de copo, é sobre produtividade, não é sobre o copo. Só que às vezes a pessoa que você está contratando, se ela é uma júnior, ela tem um nível de maturidade menor. E às vezes ela não alcança o que você está falando da primeira vez. Então você tem que explicar a pessoa e mostrar para ela o caminho. É como se você fosse explicar para a pessoa como que faz uma equação de matemática, por etapa. Isso é treinamento. E o dono da empresa tem como obrigação, uma das obrigações dela é treinar o time. E aí as coisas elas vão acontecendo de forma mais tranquila, a partir do momento que você entende que não adianta você colocar uma pessoa sentada na sua cadeira, levantar, ir embora e achar que as coisas vão acontecer. Não vai. É seu papel treinar, mostrar o que tem que ser feito e qual que é o resultado que aquela pessoa tem que te apresentar no fim do mês. Certo. E qual que é o nível de tolerância, na sua visão, para a pessoa que não está dando resultado? Até que ponto tem que esperar? Eu vou te falar algumas coisas polêmicas aqui. Tá bom. Tá? Primeiro, eu uso o período de experiência como experiência. 3 meses. 3 meses. Tá. Nesses 3 meses, às vezes, não é o resultado que você está olhando. Não é o resultado que eu olho o comportamento. Tá. Porque comportamento eu não ensino, técnica eu ensino. Então, se eu tenho uma pessoa que é comprometida, tamo junto, eu vou ensinar, eu sei que vai funcionar porque ela é comprometida. Se eu tenho uma pessoa que nesses 3 meses você já vê que os valores não batem com os seus, é difícil trabalhar com a pessoa, é melhor já dispensar. Então, comportamento. E se tiver comportamento, mas o resultado ainda não vier? Eu acho que tudo tem que ter um prazo para você olhar. Se a pessoa tem um comportamento bom e o resultado não vier, você fez uma contratação errada por falta de habilidade para poder realizar aquilo. Porque você tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que são mais relacionais. Você colocou a pessoa no lugar errado. Aí tem que demitir. Tá. Ou realocar. Não, mas se você não tem vaga na empresa, tem que demitir. Exato. Se não tem vaga, não tem o que fazer. E o que acontece? Eu, particularmente, eu amo meus colaboradores, mas eu prefiro manter uma distância emocional. Como é isso? Fala mais. Fala mais. Como é isso? Amo, mas prefiro ter uma distância emocional. Qual que é o limite dessa distância emocional? Como que você gerencia isso? Eu não sento na mesa para poder falar da minha família com os meus colaboradores. Eles não têm acesso à minha vida pessoal. O que acontece com a minha filha, meu marido, qual é a minha dinâmica pessoal. Não tem acesso. Por quê? Porque eu acredito que a empresa, existe um contrato de trabalho. Eu pago a remuneração e a pessoa me entrega um trabalho de qualidade. Não é qualquer trabalho, ele é de qualidade. Se a gente faz amigos na empresa, é um bônus.
Mas não é pra isso que você tá lá. Porque pra ter amigo, pra amar pessoas, eu amo a minha família. Eu já tenho os meus amigos. Eu não preciso criar amigos dentro da empresa. Não é para isso que a gente tá lá. Você fala assim, da relação líder-liderado, né? Líder-liderado. Porque entre eles acabam fazendo amizade. Passam bastante tempo juntos, enfim. Mas será? Mas eu falo isso pra eles também, tá? Pra eles também. Com quantas pessoas hoje você continua tendo contato de com quem você começou a trabalhar lá atrás? Aí você, às vezes, fica se colocando no fogo por conta de uma outra pessoa que você nunca mais vai ver na vida. É verdade. A cara que a Dani tá fazendo pra mim, gente. Não, é verdade, pô. É verdade. Você nunca mais vai ver na vida. Então, primeiro, você não que você tenha que ser egoísta, mas você tem que pensar no que é melhor pra você. Obviamente, fazendo escolhas para que tenha um ambiente, um clima organizacional legal. Mas a empresa é lugar de coleguismo, não é lugar de amizade. Não é lugar de amizade, e tem muito gente. líder que erra nisso, né? De se envolver com as pessoas nessa parte mais pessoal mesmo, assim. Que sai para poder beber cerveja todo dia com os colaboradores, que vai na festa de aniversário do filho. Assim, gente, eu não gosto. Porque a hora que você precisa tomar uma decisão mais firme, a pessoa briga com você, a pessoa não concorda, a pessoa vira a cara, aí você tá ali, precisa demitir, você não consegue, precisa realocar, você não consegue. Cria outro nível de expectativa, né? Que você não tem como cumprir. Você não tem como cumprir. Porque você não é psicólogo. Se a pessoa tem problemas na vida pessoal dela, não é na empresa, gente. Não é na empresa. Todo mundo tem problemas. E a gente tem que entender qual que é o papel da empresa na vida daquela pessoa. O papel meu enquanto liderado, se eu vejo que eu tenho um colaborador que está passando por um momento de dificuldade, eu falo, procure um psicólogo, vai atrás de ajuda médica. Mas eu não posso tentar suprir essa necessidade na empresa. Não é responsabilidade. A não ser que você tenha alguém na empresa que vai cuidar disso, né? Mas eu não concordo. Você acha que não tem que ter também? Eu acho que não tem que ter. Porque você começa a misturar as coisas dentro da cabeça do colaborador. Ele tem que ter clareza de qual que é o papel da empresa na vida dele. E a empresa tem que ajudar ele a se cuidar. Não tô falando pra gente abandonar o colaborador. Mas na questão da compreensão, né? Do direcionamento, não de resolver. Exatamente. Qual que é o papel da empresa na vida do colaborador? Porque a verdade, a grande verdade que é muito dolorida e as pessoas não gostam de escutar é que a vida é cíclica. A vida é cíclica. Você tem um começo, meio e fim. Em todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Então, não dá pra você se amarrar numa pessoa onde você se sente responsável por essa pessoa e você ainda assim tá atrapalhando a pessoa, porque o ciclo dela ali naquela empresa já acabou. Quer ficar estendendo um negócio que não é extensível mais. Que não é extensível. E aí, eu vou falar outra coisa polêmica. Eu digo que a demissão também é um ato de amor. Eu acho também. Que a demissão também é um ato de amor. Dependendo do contexto, eu concordo. Por quê? Porque a pessoa já não tá mais feliz ali. Ela já não está mais rendendo. Ela já não tá mais confortável ali. Ela já não se identifica mais com os valores da empresa, não está funcionando mais. Enquanto você deixa a pessoa dentro da empresa, você está impedindo que ela cresça. Você está impedindo que ela encontre o real potencial dela. A pessoa precisa ir para o mercado para poder se reencontrar. Enquanto você está mantendo ela dentro da empresa, com a remuneração dela mais infeliz, você está impedindo o crescimento pessoal e profissional dessa empresa, dessa pessoa. E o da sua empresa, e da sua vida. Lógico, claro. Fica tudo desorganizado. Engessa tudo, né? Então, tudo trava. Tem que tomar decisão e toma. Precisa tomar. É isso. Cara, a gente podia ficar aqui o dia todo. Tinha mais um monte de pergunta, mas a gente vai fazer outras rodadas. É muito legal te ouvir. Acho que você tem uma visão prática mesmo das coisas e de quem viveu, né? Eu acho que isso é muito importante. Ter gerenciado, ter direcionado, mentorado muitas e muitas e muitas empresas te traz uma visão bem do que funciona na prática de verdade, né? Foge um pouco da teoria dos livros, Sim. mas vem para essa realidade. Então, obrigada pela sua contribuição, eu amei. Quero que você deixe uma mensagem final, conselho final para um empresário com a mente que você tem de finanças descomplicadas. Se você pudesse dar um conselho, cara, de tudo que a gente falou no podcast, quero te dar um conselho, que você cresça e que coloque sua empresa em outro lugar. Que conselho é esse? E depois a gente vai fazer um bate-bola final, que eu vou falar uma palavra ou uma frase e você vai completar com uma palavra ou uma frase também. Tá? Perfeito. Então vai. Primeiro conselho? Conselho. Ok.
Empresário, você que está me escutando, para hoje, com base de tudo que você escutou aqui durante esse podcast, e faz uma lista do lado de todos os desafios que você tem para sua empresa e todas as oportunidades, os problemas e as oportunidades. Quando você terminar essa lista, olha para a lista e pensa, onde eu vou colocar 20% do meu esforço para obter 80% do resultado? Dessa lista, você vai pegar 3 itens, e são esses 3 itens que você vai focar até dezembro para você ter um melhor resultado na sua empresa. Maravilhoso. Técnica única coisa, regra de Pareto, 20-80, foco no que mexe ponteiro de verdade. Mexe ponteiro de verdade. Top. Vamos pro bate-bola? Vamos. Eu vou falar uma frase e você responde ou com uma palavra ou uma frase, tá? Rê, uma ferramenta financeira indispensável. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Um livro essencial para quem empreende, na sua visão. Um livro essencial para quem empreende. Nossa, eu gosto muito do Scaling Up. Scaling Up. Scaling Up. Uma pessoa que te inspira. Conrado Adolfo. Muito bonito ver isso em vocês, cara. Ele te inspira, você se inspira nele e é muito legal essa sociedade de vocês. E vendas para você é? Vida, pessoas. Vida e pessoas. Muito bom. Readorei. Obrigada. Que contribuição, cara. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Parabéns. Segue a Rê, ela vai falar aqui as redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde elas recebem mais da sua visão, do seu conteúdo, onde, se elas precisarem de gestão financeira, de visão, onde que elas podem encontrar ajuda. Porque eu acho que tem muita gente que precisa. Pode me seguir no Instagram, @Renata_Pontes. @Renata_Pontes. Tem conteúdo meu lá no Instagram. Tá bom? Top. Ótimo. Rê, obrigada. Sucesso, Deus abençoe vocês. Estamos juntas em vários networkings, em vários negócios e projetos. Cara, muito tempo juntas. Mas obrigada pela contribuição. Tenho certeza absoluta que você vai ajudar pessoas aqui e vai aliviar talvez a dor ou o sofrimento de algumas pessoas que precisavam ouvir o que você disse hoje. Então, obrigada por isso. Muito Continua obrigada. sua mensagem dessa forma leve, alegre, convicta e com muito conhecimento ao mesmo tempo, sabe? Que eu acho que falta disso. Muita gente ensinando coisas que não viveram e com base em filosofias que não são aplicáveis, mas você traz coisas aplicáveis. Eu acho que isso é muito bom. Obrigada, Obrigada, gente? amiga. Muito obrigada. Sucesso. Um beijo, Tchau, gente. gente. Até o próximo mais. episódio. Tchau.